Aleluias. Graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus. Amém, igreja? Meus queridos, vamos ficar em pé. Eu quero pedir aos irmãos que possam saudar um ao outro, cumprimentando, abençoando a vida do seu irmão, declarando que neste domingo, mais uma vez, a mão poderosa do Senhor é sobre a minha vida, é sobre a tua vida, que é tão preciosa diante de Deus. Iniciamos hoje mais um dia e o segundo semestre se inicia. Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos cercado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e é isso que nós almejamos, um encontro com o Senhor, nossa vida derramada diante do altar do nosso Deus. Ah, como nós almejamos aquele dia, onde os nossos olhos serão abertos para um reino espiritual, onde nós já somos criados e feitos para existir naquele santo e glorioso lugar. Nós sabemos, irmãos, que o nosso coração já foi arrebatado para o Senhor Jesus. Nós já somos dele, fomos comprados por ele. Por isso, nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, porque ele virá nos buscar. Nós povoaremos aquele santo e sublime lugar que é onde Cristo está. Nada mais importa. Quando nós estamos com ele, nós somos definitivamente completos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho, nós te bendizemos, te glorificamos, abrimos nossos lábios mais uma vez nessa manhã, para proferir, para declarar a tua beleza, a tua santidade, declarar, ó Deus, as tuas leis sagradas, benditas sobre a nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o que constrói a nossa história, é o feitor da nossa história, e nós nos deleitamos em cumprir os desígnios pré-estabelecidos desde a eternidade no teu coração para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nada, absolutamente nada perdeu o rumo. O Senhor é realmente Deus maravilhoso, magnífico em poder. Ó Deus, a tua majestade é grande. O teu domínio, ó Deus, se estende de geração em geração e não tem fim. Os anos passam, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, os milésimos de fração de segundo, e o Senhor reina absolutamente, soberanamente, controlando todas as coisas. E quando nós lemos, ó Deus, o livro de Gênesis, quando nós terminamos com o livro de Apocalipse, nós entendemos que a história da igreja declara tua beleza em grandiosidade e poder. Por isso, ó Deus, a tua glória que começou no Jardim do Éden, aliás, bem antes do Jardim do Éden, mas se revelou lá, ela terminará, ó Deus, aqui nessa terra, de uma forma tão espetacular, quando o Senhor nos tirará para juntos habitarmos e povoarmos a eternidade com o Senhor, e essa glória será permanente diante de ti. Obrigado, Senhor, porque a tua glória, uma vez revelada, uma vez ministrada em nosso coração, ela nos causa, Senhor, um desejo, uma sensibilidade, ó Deus, um prazer em querer viver na tua presença para todo sempre. E nós queremos, ó Deus, declarar que o nosso coração te busca, o nosso coração te deseja, e o nosso coração, Deus, se completa somente em ti. Manifesta a tua glória em nossa vida. É o que nós buscamos e queremos. A tua presença, a tua pessoa, o Senhor, ocupando o espaço do nosso coração. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja, com muito júbilo nos lábios, pode declarar isso, que já refugia a glória eterna. Amém?
já há refúgio na minha e na sua vida. Amém. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Dentre os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A batalha já soou, visto à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor incendiou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Aê, Benevides. Bom dia, irmãos. Não, ficou meio fraco, irmãos. Estão adorando o Senhor daqui agora, com alegria, todos juntos. Bom dia, irmãos. Melhorou bastante. Irmãos, como é bom acordar com o coração agradecido, com a certeza da salvação, a certeza do perdão, a certeza da vida de Deus em nós, a certeza de que Ele está voltando, que não importa o que acontece, o que vai acontecer, Ele vai voltar e vai nos resgatar. E um dia, Ele fará a tal chamadinha, não é isso? Lembra da escola? É isso. Gilson Breder, presente. Valdir, presente. Tércio, presente. Laerte, presente. É isso mesmo. Ele fará a chamada e eu quero estar lá. Você estará lá? Quem estará lá, diga amém. Amém. Benevides, você está bem animado hoje sempre, hein, rapaz? Puxa vida, que bom. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos cantar com alegria, irmãos. Quando se fizer chamada, lá estarei. Aquele coralzão, os irmãos que sabem tenor, contralto, baixo, vamos cantar com alegria, porque Deus merece o nosso melhor. Ele olha o nosso coração, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E orquestra, vamos tocando. Elaine, vamos cantando as estrofes até a gente finalizar. Eu preciso ouvir os irmãos cantando hoje com alegria, tá bom? Então, o hino 108, chamada final.
crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando Irarei então com Cristo até o dia terminar. Falarei do teu amor por nós aqui. Tá bonito. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. Isso aí. Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. A Rede do Amor está em festa. Mais um sonho, mais uma multiplicação para a glória exclusiva do nosso Deus. Parabéns aos líderes Fernando e Mirielle, Célula Mãe número 348. Parabéns aos novos líderes Gustavo e Murilo, filhos do Fernando e Mirielle, Célula Filha número 70. Parabéns aos supervisores Alexandre e Alexandra e aos coordenadores Edson e Edna. Vamos avançar na conquista de Campo Grande para o Senhor Jesus. Há forças trabalhando em nosso mundo. Elementos opostos que juntos moldam tudo aquilo que experimentamos. Forças de influência. Poderosas, revolucionárias, esmagadoras. Ao mesmo tempo, há um lado mais suave da influência. Uma força sutil e invisível que promove mudança ao longo dos anos. Como influenciadores, somos responsáveis por liberar o potencial, estimular visões, combater o comodismo, traçar o caminho a seguir. Em pessoas, em equipes,
no nosso mundo. Neste ano, junte-se a 445 mil líderes e aprenda a potencializar sua influência com preletores de nível mundial. Influência é uma ferramenta poderosa. Liderança é influência. E todo mundo tem influência. A pergunta é: como você está usando a sua? Que tal estudar música, aprender a cantar ou tocar um instrumento? Aproveite agora esta oportunidade. Planeje seu segundo semestre, pois o período de matrículas do Centro de Ensino Musical estende-se durante todo o mês de julho. As aulas se iniciam dia 4 de agosto. Conheça nossos cursos. Pegue os panfletos sobre aulas em grupo ou individuais ali no hall. As matrículas podem ser feitas na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 às 12 horas. Mais informações pelos telefones 3041 4408 e 99974 8259 ou no site umb.org.br. Nossos alunos curtem as férias, mas nós estamos trabalhando para formar novas turmas para você. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto com a gente na produção. Vem aí mais um workshop sobre filmagem e fotografia para cultos e eventos. No próximo sábado, dia 7, às 16 horas, na sala 113. Se você já é nosso voluntário, também é convidado a participar. A inscrição pode ser feita em nosso site umb.org.br ou pelo telefone 3041 4403. E se você deseja servir com a gente, mas não poderá participar deste treinamento, preencha assim mesmo o seu cadastro, que entraremos em contato. Nesta quarta-feira, dia 4, a Escola da Família celebra o encerramento da primeira turma de 2018 às 19h30 aqui no Templo e convida a todos para participarem. Venha, prestigie nossos alunos. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2:22. Assim como Jesus foi apresentado a Deus, muitos pais também desejam apresentar seus pequenos ao Criador. Por isso, dia 3, nesta terça-feira, às 19h30, teremos mais um culto de consagração de crianças a Deus. E você é nosso convidado. Se um dos bebês pertence à sua célula, traga todo mundo para prestigiar. E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus, com amém bem forte desse aí o povo acorda, né, pastor Gilson? Glória a Deus. Aquele momento que o Aurimar desce aqui com aquele microfone, eu creio que muitos de vocês dão um frio na barriga, né? É a mesma sensação quando eu subo aqui, quando ele vai passando, ele fala, vai vir em mim, e você já fica imaginando aquele friozinho na barriga. E o assunto de hoje vai falar, dá um friozinho na barriga também. Nós estávamos comentando ali com a equipe que alguns assuntos são tensos de falar, e alguns assuntos eles causam, as pessoas ficam numa expectativa de, será que ele deve falar isso? Será que a igreja pode comentar sobre isso? E o assunto de hoje é sobre a história de Davi. Justamente naquela fase em que ele cai em adultério e ele
os reis naquela época tinham várias mulheres, e eles podiam ter várias mulheres, não era o correto, e isso não estava no plano de Deus, tanto que foi mudando com o decorrer dos anos. E eles tinham vários filhos também, com várias mulheres diferentes. E ele teve 2 filhos, um chamado Aminon e o outro Absalão. E eles tinham meias irmãs, que eles, na Bíblia chama de meia-irmã, quando não é filha do mesmo pai e da mesma mãe. E Aminon, ele abusou sexualmente da meia-irmã dele. E isso gerou um desconforto na família. É aquele momento que a família descobre algo que todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar, chegar e confrontar, ou chegar e tentar resolver, ou o que futuro aquilo poderia dar. Só que Davi não tomou nenhuma atitude como pai. Ele ficou aguardando e ele ficou pensando, deixa, isso aí vai passar, com o tempo a filha vai esquecer, e também poucas pessoas sabem, então vamos... Ele não tomou nenhuma postura. E aí o Absalão também descobriu que era o irmão verdadeiro dela, e ficou muito indignado pelo pai não ter feito nenhuma ação, e ele toma a sua própria ação. Ele vai e mata o próprio irmão. E essa história ela é muito triste, porque o Drops dessa semana vai falar sobre essa postura que os pais precisam ter, que é o vazio de autoridade, ele oportuniza o aparecimento de um justiceiro. Toda vez que você não toma a sua autoridade, não é há um vazio da sua autoridade, você oportuniza alguém tomar a autoridade no seu lugar da forma dele. Assim é a justiça também no nosso país, né? Quando as autoridades não fazem alguma coisa, a população toma as suas próprias atitudes, assim como eles amarram aqueles bandidos e batem, né? Quantos vídeos tem no YouTube, que a população mesmo toma a sua própria postura com ódio, pela falta de autoridade. E nessa semana você tem um desafio de supervisionar o seu filho. Eu lembro que uma frase que eu ouvi assim, educar dá trabalho. Se não está dando trabalho, certamente você não está educando. Se você vê um pai assim, eu falo, muito tranquilo, meu filho, ó, já tem 6 meses que não acontece nada com ele, está super tranquilo. Tem algo errado. Educar dá trabalho. Se não está dando trabalho para você, certamente você não está educando. E se seu filho nunca te chamou de chato, certamente você não está sendo um bom pai. Porque todo pai tem que ser chato, tem que pegar no pé, tem que perguntar. E para encerrar, eu lembro que pensando sobre isso, eu tenho vários sobrinhos, tenho 7 sobrinhos e tenho várias sobrinhas. E minha irmã, ela já tinha feito 14 anos, eu perguntei, maninha, eu chamo ela assim, a minha sobrinha já namorou? Ela falou, não, ela nunca namorou. Mas ela já beijou? Não, ela nunca beijou. E aí eu falei, quase que eu falei o nome dela, eu falei, sobrinha, você já namorou? Ela falou, não, tio, nunca namorei. Eu falei, mas você nunca gostou de alguém? Não, tio. Mas assim, lá na sua escola, não tem nenhum garoto assim? Ah, tio, o pessoal um dia falou para eu que um rapaz estava gostando de mim. O que aconteceu? Não, a gente foi para de trás da escola. Mas e aí, o que aconteceu? Não, a gente só deu um beijo. Mas eu falei, foi de língua ou foi só na boca? Aí a minha irmã assustou, falou, mas como que ele faz uma pergunta dessa? Aí ela falou, ela ficou vermelha e falou, foi de língua. Aí a minha irmã assustou, porque até então ela achava que ela nunca tinha namorado, nunca tinha beijado, e por falta de nunca perguntar, de nunca supervisionar, de nunca entrar na tensão daquele assunto, ela nunca ia descobrir, e nunca ia poder aconselhar, filho, ó, não é o momento, melhor você esperar, suas emoções vão aflorar muito cedo, depois você vai querer namorar, e aí você já não vai ter as mesmas perspectivas, suas notas vão cair. Se a gente sabe que a gente fica apaixonado, nossas notas caem, né? Que a gente só pensa na pessoa. Então, é esses conselhos que os pais têm que ter, e tem que ter assuntos constrangedores desses e assuntos tensos. Senão vai acontecer isso. Você vai oportunizar outros cometerem a justiça no seu lugar, porque você não tomou uma postura. Amém? Vamos colocar em pé. Essa semana aí você tem o desafio de ser um bom supervisor do seu filho. Tenha conversas tensas com eles, conversas constrangedoras, que certamente você, constrangendo ele agora, ele não constrangerá você no futuro. Amém? Estenda a mão sobre os professores. Pai, muito obrigado, porque a nossa igreja trata de assuntos tão
tensos, e ao mesmo tempo o Drops dessa semana confrontou os pais a perceberem as reações, as mudanças dos seus filhos, conversarem sobre as coisas profundas, sexualidade, sobre o que tem acontecido na família, se está tendo algum toque naquela criança. É preciso falar disso, porque se nós não falarmos, outras pessoas falarão. Que o Senhor derrame graça sobre esses pais, para que eles sejam pais discipuladores de verdade, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, depois os pré-adolescentes. Lá na porta. Uma salva de palmas, nossas crianças. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Vocês observaram que nossa igreja é uma igreja que tem várias atividades, e nós temos, graças a Deus, o privilégio de, semana após semana, realizarmos aqui muitas coisas para Deus e atendimento aos irmãos. Eu gostaria rapidamente, nesse momento da ênfase, convidar vocês, todas as sextas-feiras, de repente não está no boletim da igreja, os irmãos não sabem, não olham, mas todas as sextas-feiras, no período das 15 às 16h30, aqui na sala 113, nós temos um culto de oração chamado Cesta de Bênçãos. Eu dirijo esse culto, eu faço as ministrações, prego. Há 4 anos nós temos desenvolvido um trabalho de cura e libertação também neste culto. Então, se os irmãos que trabalham aí com célula, com supervisão, conhece alguém que está com enfermidade, que tem problemas de saúde, que tem problemas de depressão, crise, enfim, este é um culto que nós destinamos à oração pela vida das pessoas. Então, nós gostaríamos de convidar vocês. Todas as sextas-feiras eu estou ali para receber os irmãos, para orar especificamente pelo trabalho de vocês. Não é um culto como aqui, mas é de muita oração e intercessão. Então os irmãos estão convidados a participarem, tá? Sala 113, toda sexta-feira. E nós fazemos uma vez ao mês a vigília de oração. Então nós estamos também convidando a igreja para participar nesta sexta-feira, dia 6 de julho, das 22h30 à meia-noite e 30, o nosso momento de intercessão, de clamor, de busca por Deus, aqui na vigília. E nós colocamos, a partir de agora, o direcionamento, as ministrações por rede celular. Então, a igreja toda é convidada a participar. Porém, a direção, pregação, ministração, ficará por responsabilidade de uma das redes da igreja. E nessa sexta, as ministrações serão feitas pela rede I9 do pastor Djalma. Eles ficarão responsáveis, porém a igreja é convidada a participar. Amém? Amém. Gostaríamos de ver se neste culto temos algum convidado, temos algum visitante que está aqui em nosso culto, e nós gostaríamos de dar um aperto de mão, cumprimentá-lo, saudá-lo. Tem algum visitante aqui nesta manhã, para que nós possamos identificar? Amém. Deus te abençoe e a igreja vai te saudar. Amém. Seja muito bem-vinda. Temos mais alguém aqui? Aqui, igreja, ó, ela está apontando a mão. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Temos irmãos aí que vai te cumprimentar. A Márcia vai te saudar. Pastor Elisandro também. Amém. Glórias a Deus pela vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Faremos agora, meus amados irmãos, um momento de oferta. E eu quero rapidamente contar algo que essa semana eu fui surpreendido pela minha sobrinha. Aurimar, dá vergonha até falar, mas eu tenho que falar. Eu sou tio-avô, de 3 vezes já, sou tio-avô 3 vezes. E aí a minha sobrinha neta, de 6 anos e meio, 7 anos, pegou e mandou um WhatsApp para mim, falou assim: tio, eu estou aqui no banheiro,
para a mamãe não escutar o que eu vou falar para você, porque é muito feio o que eu vou te falar. Então você escuta sozinho. Aí eu já moro sozinho, né? Aí eu fui lá estava no meu quarto, fui ouvir, ela falou assim: tio, sabe aquele dia que a gente foi na sua casa, família? Então, você lembra que eu levei bombons? Tio, aqueles bombons é do meu ministério de criança, tio. E eu coloquei na sua geladeira, e aí, quando eu fui pegar depois, não tinha mais bombom. E aí, eu preciso do dinheiro, porque são R$20. E eu preciso do dinheiro porque é para o ministério infantil da igreja, tio. Você tem que me pagar para eu dar para a igreja. Porque é o meu dízimo. Eu trabalhei para Jesus e eu vou dar o dízimo do meu trabalho para Jesus. E são R$20. E você tem de me pagar porque eu estou em falta com Deus. E eu quero que você me pague essa semana. Sabe por quê? Porque a casa é sua. Quem que mora lá? Você. Então você tem que me pagar, porque a responsabilidade é sua. E daí eu falei assim: meu Deus do céu, estou sendo cobrado por algo que eu não comi nenhum bombom, nem estou sabendo. Aí eu falei assim: Nicole, o tio vai pagar, tá bom? Quanto que é? R$20. O tio vai pagar. E ela falou assim: tio, mas tem que ser rápido, porque já passou mais de 10 dias. Minha mãe falou que tem mais de 10 dias. E eu estou falando com você aqui no banheiro, sabe por quê? Porque você é pastor. Não quero que ninguém escute que você está me devendo e devendo para Deus. 7 anos de idade. Aí falou assim: tio, agora eu vou sair daqui e vou apagar essa mensagem, mas você já sabe. Diz que saiu de lá. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, eu tive que sair da minha casa no Monte Castelo, ir lá na Moreninha, deixar os R$20. Cheguei lá, vem cá, Nicole. Aí dei para ela na mãozinha dela e falei assim: olha, o tio está te dando com muita alegria, tá? E peço perdão a você, porque as pessoas comeram, mas não fui eu, mas tá aqui o seu dinheiro. E como que você vai fazer? Ela disse assim: isso aqui tudo é de Jesus. Eu trabalhei para dar para Jesus, para sustentar as criancinhas, porque tem muita criancinha, tio, que não é como a gente, está passando fome. Então eu também tenho que ajudar. E esse dinheiro é para Jesus. Estou contando isso para você porque é uma alegria no meu coração. Ver que a minha casa, a minha família tem se preocupado com o evangelho, com as pessoas, e tem se preocupado com devolver ao Senhor aquilo que é dele. E por isso eu quero dizer aos irmãos, a gente precisa dar exemplo. A gente precisa falar: olha, filho, papai e a mamãe têm dificuldade financeira, papai e mamãe não têm o que dar aos outros sempre, mas olha, nós precisamos dar a Deus aquilo que é de Deus. Então, olha, como família, nós vamos pegar aqui, vamos colocar o nosso dinheirinho, e você vai nos ver dar ao Senhor aquilo que é de Deus. Os irmãos precisam dar os dízimos e as ofertas e falarem isso para os filhos de vocês. Eles estão no mini, por isso que é feito isso lá em casa. Já começa, pega o boletim, mostra: filho, ó, esse dinheiro nós vamos consagrar a Deus. Então está aqui, ó, lá na igreja nós vamos dar para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e devolva ao Senhor aquilo que é dele. Amém.
Pode ser? Podem sentar? Pode ser, Simar. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Sentada na sala eu vejo a chuva cair. Seus pingos são bênçãos mandadas do céu para nós. A terra recebe de Deus a água das fontes do amor. Suas gotas nos lembram as bênçãos que vêm do Senhor. Pra te louvar, eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar o teu nome pra sempre, eu vou adorar. E por toda a minha vida também vou te amar. Pra te adorar, cada dia me achego a ti com fervor. Tua presença constante me traz teu calor. Teu abraço me afaga em seu grande amor. Eu quero aprender com a chuva que vem do Senhor. Eu quero regar corações com a água do amor. Eu quero plantar nesse chão, colher a semente do pão. Eu quero colher vida eterna do teu coração. Pra te louvar, eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar o teu nome pra sempre, eu vou adorar. E por toda a minha vida também vou te amar. Pra te adorar, cada dia me achego a ti com fervor. Tua presença constante me traz teu calor. Teu abraço me afaga em teu grande amor. Amém. Glória a Deus. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que maravilhoso estarmos aqui nesta manhã. Como Deus já nos abençoou através dos louvores, das orações, de tudo que nós já fizemos aqui. E eu creio que Deus tem mais para a nossa vida. Nós vamos neste momento meditar na palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã. E eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Deixe a sua Bíblia aberta. Quero falar nessa manhã acerca de algumas situações que surgem na nossa vida, que a Bíblia chama de provações. Em muitos momentos nós passamos ou iremos passar por provações. Aqui nós cantamos um hino muito bonito que fala quando se fizer chamada.
e nos lembra daquele momento em quando nós estaremos diante do Senhor e Ele vai nos chamar para estarmos para sempre com Ele. Só que até chegar nesse dia, até chegar a essa chamada, muita coisa acontece na nossa vida. E eu estava pensando que se fosse feito um comercial, uma propaganda acerca da vida eterna, a gente poderia usar muitas imagens lindas da eternidade, da glória do Senhor, de como será bom. A Bíblia fala que lá não haverá dor, não haverá choro. Já pensou um lugar assim? Onde você não vai ter necessidades? Só que até chegar nesse momento, na eternidade, muitas coisas acontecem. Muitas provações surgem na nossa vida. E a palavra de Deus fala acerca disso. Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque é um privilégio, é muito bom estarmos aqui nesta manhã, reunidos como igreja do Senhor Jesus, para te adorarmos, para, ó Deus, te glorificarmos, e também aprendemos algo da palavra do Senhor. E eu sei, Deus, o Senhor conhece profundamente como está o coração de cada um dos meus irmãos. Pai, nós sabemos, ó Deus, sabemos que nessa caminhada com o Senhor, Pai, que nós já temos a garantia, a esperança, a viva esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Muitas coisas acontecem. Ainda estamos aqui, ó Pai, nesta terra, e estamos sujeitos a muitas provações. Mas eu oro pedindo que esta palavra seja um renovo, que esta palavra seja, Deus, um alimento para nós, nesses momentos de dificuldade. É o que eu peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso porque Pedro começa falando aqui da alegria que Jesus Cristo nos dá. Ele fala da eternidade, ele fala da viva esperança que nós temos no Senhor. Ele fala da herança, de algo que está reservado para nós. E Pedro vai falando de vários motivos para nós nos alegrarmos. Fala que a nossa herança, ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada e ela não murcha. E ela está reservada nos céus para vocês. Então, fica tranquilo. A sua herança no Senhor ninguém pode tirar. A sua herança no Senhor ninguém pode roubar. A crise pode atingir aqui o nosso país, pode atingir a nossa economia, a nossa vida, mas no Senhor nós temos a garantia do que aquilo que Ele nos reservou, nós temos certeza de que nós iremos alcançar. Só que o que eu quero destacar mais é o que está a partir do versículo 6. Porque Pedro, depois de falar de todos esses motivos de alegria, ele fala o seguinte: olha só, nessa salvação vocês podem exultar e se alegrar. Só que, embora no presente, por breve tempo e se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Irmãos, quando eu li esse texto, comecei a meditar nessa palavra, eu fiquei pensando justamente nessas provações. Porque nós temos a certeza de uma glória eterna com o Senhor, uma herança, uma viva esperança. Só que muitas coisas irão acontecer nessa caminhada, que irão provar a nossa fé. E graças a Deus a palavra nos garante que as provações não são algo permanente na nossa vida. Então a vida do cristão não é uma provação sempre,
mas elas acontecem. E ele fala aqui, por breve tempo, graças a Deus por isso. Por breve tempo, e se necessário, nós seremos contristados por várias provações. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, então nós temos que pensar o que é a provação. O que é provação? E eu gosto de deixar muito claro que provação não é tentação. Às vezes, algumas pessoas confundem isso. Provação não é tentação. A Bíblia fala, Tiago fala, que Deus a ninguém tenta, mas Ele permite provações na nossa vida. Nós temos um tentador que vem trabalhando desde lá do Éden. E ele planeja e ele realiza coisas para nos induzir ao erro. Esse é o alvo da tentação, é te fazer cair, é te colocar no chão, é acabar com a sua vida. Mas a provação, ela não é tentação, porque a provação ela vem justamente para manifestar a sua fé. A provação vem para te fazer melhor, para te dar crescimento. Ela vem para trabalhar a sua vida. Lembra da época da escola? Ou de qualquer outro momento que você teve que fazer uma prova, um concurso. Essa situação, ela veio justamente para poder manifestar o seu conhecimento, para exercitar aquilo que você sabe, para colocar de maneira concreta o que está na sua mente. E é justamente o que acontece na nossa vida cristã. Em muitos momentos nós seremos provados. E esse texto aqui, ele faz uma comparação muito interessante. O apóstolo Pedro fala sobre o exemplo do ouro, que é purificado pelo fogo. Você já viu uma pepita de ouro? Você pode buscar na internet, fazer uma pesquisa. É muito interessante que o ouro, lá quando ele é retirado da natureza, na sua forma bruta, ele não é algo tão belo, mas é ouro. Ele é ouro, só que ele tem impurezas. Ele está manchado, ele está contaminado. E o ouro, para ele chegar àquele grau de ter o seu valor máximo, de ser transformado em uma joia, em algo valioso, em algo útil, ele precisa passar por vários processos. E um processo que ele passa é justamente ser submetido ao fogo. E quando o ouro é submetido ao fogo a altas temperaturas, é muito interessante que o ourives vai trabalhando com aquele ouro, e chega um momento em que aquele ouro ele é derretido. Ele havia sido extraído, ali ele está, né, na sua forma sólida ali, concreta, só que ele é submetido ao fogo e ele então é derretido. E nesse processo, quando ele passa por esse derretimento, as impurezas podem ser retiradas. Algumas são aniquiladas, justamente nesse processo, e outras vão sendo retiradas. E depois disso, então o ourives ele pode trabalhar com esse ouro. Ele tem a possibilidade de transformar aquilo que não era tão belo, aquilo que não tinha o seu valor genuíno, por causa da sua contaminação. O ourives então pode, a partir daquele ponto ali, quando o ouro está purificado, e ele está maleável, ele pode ser trabalhado para se transformar numa joia, em algo que pode ser muito valioso. Só que quando nós olhamos para isso, e Pedro faz essa comparação, a gente tem que então olhar para a nossa vida. Porque você é como se fosse quando Deus nos escolheu, é como se nós fôssemos uma pedra de ouro bruta. Só que Deus nos chamou, nos escolheu, só que nós estávamos contaminados pelo pecado. E a gente sabe que a conversão, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos convertemos, mas o processo de santificação, ele nunca para. Deus sempre está nos purificando, nos provando e nos transformando para nos fazer melhores. E esse processo, ele nem sempre é fácil, ele é dolorido. Porque assim como o ouro ele tem que ser submetido a altas temperaturas, eu fico pensando, eu faço a seguinte pergunta: a nossa fé no Senhor Jesus, ela pode aguentar qual temperatura? A que temperatura você pode suportar e continuar fiel ao Senhor? Até onde vai a sua fé? Se a sua fé não for
tão forte, a ponto de suportar altas temperaturas, eu creio que nós precisamos rever a nossa fé. Irmãos, a nossa fé não pode ser frágil. Há pessoas que eu acho que têm fé de plástico, têm fé de papel, fé muito frágil e fraca. Porque quando tudo está bem, estão adorando, glorificando a Deus, mas surge a provação, aí a fé muda. Aí já não há mais aquela fé genuína, aquela convicção forte de que o Senhor está comigo. E a gente precisa, irmãos, olhar para a nossa vida e pensar, as provações, quando elas chegam para nós, será que nós realmente temos condições de sermos aprovados? E depois de aprovados, sermos promovidos? E quando eu olho para essa situação de provação, e a gente pode falar aqui sobre uma prova de fogo, não tem como a gente deixar de lembrar de 3 homens que literalmente passaram por uma prova de fogo. Como que nós vamos deixar de lembrar, né, Valdir, dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdinego. A Bíblia conta a história deles lá em Daniel capítulo 3, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Daniel, livro de Daniel capítulo 3, e eu quero fazer questão de ler aqui um pouco dessa história, porque, irmãos, esse acontecimento aqui, um dos milagres mais extraordinários da palavra do Senhor, nos ensina e nos traz grandes lições para a nossa vida. Esses homens foram deportados da sua terra de origem para uma terra estranha. E eles estavam na Babilônia. E chegando ali, pela graça de Deus, eles foram promovidos, eles foram treinados, escolhidos, e foram promovidos. E os 3 amigos de Daniel, na verdade, Ananias, Misael e Azarias, os nomes originais deles, depois o rei mudou para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles estavam em posições de liderança ali naquela terra estranha. Então imagina só, eles, servos do Senhor, foram tirados ali da sua terra, levados para um outro lugar, e ali serviam. E eles eram estrangeiros, e estavam servindo ali em lugares de destaque, pelo desempenho deles, e pela graça de Deus também. Então, as pessoas ficavam de olho naqueles homens, porque eles tinham uma fé diferente, eles pensavam diferente, eles tinham costumes diferentes, e aquilo incomodava. E aqueles homens tiveram que passar por uma prova de fogo. E eu quero ler com você neste momento, a partir do versículo 12, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 12, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, só para entrarmos aqui nesse versículo, aqui a situação, eles já haviam sido, eles estavam sendo denunciados por homens ali daquele povo que não estavam contentes com o comportamento deles e encontraram um motivo para acusarem Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então diz assim a palavra do Senhor: há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Amém? Que história maravilhosa, irmãos. Que coisa extraordinária. Quando eu leio essa história, eu fico imaginando. Há algum tempo atrás eu assisti aquela série A Bíblia, e eles relataram, de certa forma, esse acontecimento de uma maneira um pouco diferente, sem alguns detalhes que estão aqui, mas só naquele filme já deu para ter uma noção de como foi aquela situação. Irmãos, eu fico me imaginando no lugar desses homens. Que fé é essa? Que ousadia, que confiança no Senhor esses homens demonstraram. Aqui nós temos 3 servos do Senhor. E no início desse capítulo, a Bíblia fala aqui que Nabucodonosor deu alguma coisa na cabeça dele lá. Ele teve uma ideia e ele resolveu fazer uma estátua. E a Bíblia fala aqui que ele fez uma estátua de 60 côvados. A medida de um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo médio, mais ou menos uns 45 centímetros. Essa estátua tinha 60 côvados. Calculando e arredondando, dá mais ou menos uns 27 metros. Então imagina uma estátua de ouro de 27 metros. Esse homem fez isso. E ele fez essa estátua como um símbolo de orgulho, de imponência. E ele fez um decreto, que quando tocasse, os instrumentos iriam tocar, e haveria um momento certo ali em que as pessoas deveriam se prostrar perante aquela estátua. Só que nós precisamos lembrar que para os hebreus haviam os 10 mandamentos. E um dos mandamentos diz que nós não devemos nos prostrar perante nenhuma imagem, porque só Deus é digno de adoração. E aí, irmãos, aqueles homens estavam numa terra estranha,
estavam no meio de uma cultura diferente, de uma religião diferente. As pessoas não pensavam como eles, tinham outros deuses, tinham outros costumes. E agora então chega esse decreto aqui, uma lei, algo que eles deveriam fazer, não tinha opção, não tinha negociação. Todos deveriam se prostrar perante aquela estátua. Só que eu gosto de um princípio que diz que uma lei maior não se dobra diante de uma lei menor. A lei de Deus é maior do que qualquer lei humana. E aqueles homens então ficaram sabendo daquele decreto. Eles souberam que tinham que se prostrar diante daquela estátua. E eu fico imaginando então eles naquela multidão, e quando a música tocou, eles ouviram um som, um sinal, todos deveriam ter se prostrado ali, e de repente fica em pé somente quem? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aqueles 3 homens ficaram ali destacados no meio daquela multidão, porque eles não se prostraram perante aquela estátua. Então vem alguns homens, e sempre tem, né, alguém para pegar, né, fala, olha só, gente, é impressionante como nós servimos a Deus, e o mundo está de olho em nós. E eles estavam aqui de olho na vida desses homens. E eles então viram que eles não se prostraram perante a estátua. E eles foram e denunciaram eles perante Nabucodonosor. E aquele rei ficou furioso. Chamou aqueles homens. E aí fez uma proposta. E quando eu olho essa história aqui, e a gente pensa no tema de provações ou provas de fogo, a gente pode ver algumas lições alguns princípios muito importantes para a nossa vida. E o primeiro deles é como a gente deve agir diante da provação. Porque eu quero dizer uma coisa, se você não está passando por uma provação, pode ter certeza que ela vai surgir na sua vida. Eu não quero aqui lançar uma palavra de maldição ou ser negativo, não, estou apenas relatando algo que realmente vai acontecer. Se você ainda não passou, vai chegar. A questão é como nós vamos agir diante da provação. E algo que a gente aprende aqui com esses homens é que nós não podemos negociar os nossos valores. Irmãos, diante da provação, diante daquilo que surge na nossa vida, das situações que vêm provar a nossa fé, nós não podemos negociar os nossos valores. O rei chamou o Sadraque, Mesaque e Abdinego e falou, olha, é o seguinte, ele questionou, ele falou, olha, eu fiquei sabendo que vocês não estão cumprindo o meu decreto. E ele fez então uma proposta. Ele propôs ali uma alternativa. Ele falou, olha, a música vai tocar de novo e vocês vão poder se prostrar aqui. Provar que essa denúncia, na verdade, não foi falsa. Vocês vão ter a oportunidade, então, de fazer diferente e cumprir o decreto. E aí, o que nós faríamos no lugar desses homens? Mas eu fico tão maravilhado, irmãos, que quando o rei fez essa proposta, propôs ali uma alternativa, uma negociação, um atalho. Irmãos, que ousadia desses homens, a resposta que eles deram. Olha só, lá no versículo de número 16, eu fiquei maravilhado com o que eles falaram. Eles disseram o seguinte, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. E eles falaram, olha, se o nosso Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, saiba que nós não vamos nos prostrar. Irmãos, essa é a fé que nós precisamos. É esse nível de confiança em Deus. É saber que Deus pode sim, Ele pode operar qualquer milagre na nossa vida. Mas saiba que Deus não é obrigado a operar milagres na nossa vida. Se a nossa fé depender e for alimentada, se o combustível da nossa fé for apenas milagres, irmãos, quando Deus não responder alguma oração, então nós teremos sérios problemas. Nós precisamos ter uma fé, uma confiança no Senhor, que seja capaz de suportar qualquer provação. Pastor Luciliano Subirá, ele tem uma frase que eu achei muito interessante, ele diz assim, se foi a fidelidade que lhe trouxe a aprovação, saiba que a fidelidade vai lhe tirar dela. Eu aprendo com isso, irmãos, que quando nós estamos passando por alguma provação, é muito interessante que nós temos consciência de que as provações vêm e muitas vezes elas surgem na nossa vida, não é porque você cometeu algum pecado, mas é justamente porque você foi fiel. Eu já me deparei com pessoas passando por situações muito complicadas,
grandes provações na vida, e que elas ficaram assim, me questionando, falando assim, será que eu cometi algum pecado? Será que, sabe, pessoas que ficam pesquisando a vida, tentando achar algum erro que possa justificar a situação que estão passando. Eu quero dizer a você, olha, nas provações nós devemos olhar para o Senhor, porque muitas vezes é a nossa fidelidade que vai nos colocar dentro da provação. Esses homens aqui não cometeram pecado, irmãos. Eles não falharam perante o Senhor, mas justamente por isso, por serem fiéis, eles estavam lá diante daquela provação. Mas nós não podemos ceder, porque eu sei que o mundo vai tentar negociar com a gente. O diabo vai tentar negociar com a gente. Muitas coisas vão surgir para, serão apresentados para nós atalhos, para nós fugirmos da provação. Mas nós não podemos aceitar isso. E uma outra lição que eu aprendo diante de tudo que aconteceu com esses homens, além de que nós não podemos negociar a nossa fé, lá no versículo 25, tem algo muito interessante que aconteceu, irmãos. Aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, e uma fornalha já tem uma alta temperatura. A Bíblia fala aqui que é uma fornalha de fogo ardente, que foi ainda aumentada em 7 vezes. 7 vezes. Então a temperatura ali era algo extremo. Tão forte que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, eles foram mortos ali pela temperatura, pelo fogo tão forte que estava ali. Mas lá no versículo 25, tem um detalhe muito interessante que fala assim, olha, quando o rei olha e vê os 4 homens ali, ele fala assim, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, a segunda lição, o segundo princípio que nós aprendemos com essa palavra, é que na provação, nós devemos desfrutar da presença do Senhor. Você já teve a experiência de alguma queimadura? Já passou por isso? Quando criança, eu gostava muito de brincar com fogo. Meu pai falava, não brinca com fogo. E tive algumas consequências por causa disso. Mas a gente gosta, né, do perigoso. E menino parece que tem uma criatividade assim, né, fora de série. A gente inventa cada coisa. E queimaduras são algo, né? Tá lembrando, né, Valdir? Você não foi comportado, Valdir, na sua infância? Mais ou menos. Eu também não fui muito comportado, não. Tem muitas marcas, né, das minhas artes. Mas quando a gente pensa nessa força do fogo, irmãos, uma pequena queimadura que você tem já é algo que incomoda muito, muito. Agora imagina só, esses homens estavam dentro de uma fornalha, com uma temperatura altíssima. Só que, irmãos, a Bíblia fala aqui que haviam 4 homens, 3 foram lançados, surgiu um quarto ali. E tem uma coisa muito interessante que eles estavam fazendo, eles estavam andando, passeando dentro do fogo. Irmãos, alguém que foi lançado dentro de uma fornalha, eu imagino que estaria ali, né, se revirando, se agonizando, mas esses homens, eles estavam passeando. A Bíblia fala aqui desse quarto homem que surgiu ali, e nós sabemos que é a presença do Senhor. Deus estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não impediu aqueles homens de serem lançados ali naquela fornalha, mas Deus entrou dentro daquela fornalha com aqueles homens. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós podemos saber que Deus, Ele vai permitir provações na nossa vida, mas tenha certeza de que Deus entra com você lá. Deus não fica assistindo a sua provação, Ele participa com você dentro da sua provação, Ele está ao seu lado, Ele está com você, Ele está ali vivendo a situação que aflige a sua alma. Portanto, não desanime, não abandone a sua fé, não perca Deus de vista, porque Ele está junto com você. E Deus estava ali com aqueles homens dentro daquela situação, dentro daquela fornalha, e eles estavam então ali desfrutando da presença do Senhor. E quando nós olhamos aqui que eles estavam passeando, eu quero dizer que não é para você curtir o seu sofrimento, não é isso,
mas é que na provação, nós podemos, apesar daquilo que está acontecendo, nós podemos desfrutar da presença do Senhor. Dá uma olhada ao seu redor, quando você está nesse sofrimento, e perceba que Deus está junto com você. Você não está sozinho. Tenha certeza disso, você não está sozinho. Deus estava com aqueles homens dentro daquela fornalha. Há uma frase de Charles Humbury, ele diz o seguinte: no meio da aflição, é difícil ver um sentido nas coisas que nos acontecem, e ficamos com vontade de questionar a justiça de um Deus fiel. E é exatamente estes momentos que podem ser os mais significativos da nossa vida. Irmãos, aqueles homens estavam vivendo aquela experiência, uma coisa ali terrível, mas eles estavam desfrutando da presença do Senhor. Na sua aprovação, não deixe de desfrutar daquilo que Deus está oferecendo ao Senhor. Contemple a presença do Senhor no meio da sua aprovação. E uma última lição que eu aprendo com essa história, com esse texto, é que nós devemos usar a nossa fé, não para apagar o fogo, mas para apagar a força do fogo. Irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nessa fornalha de fogo ardente ali, algo terrível. É muito interessante que Deus poderia ter mandado algo, feito algo para apagar aquele fogo, poderia ter feito, mas ele não fez. O fogo continuou, mas sabe o que Deus apagou? A força do fogo. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nem sempre a nossa fé, ela vai resolver a situação de primeiro momento. E às vezes nós nos vemos diante de uma aprovação e a gente quer resolver já assim, na hora. Eu tenho um amigo meu, ele tem 2 filhos. O filho mais velho dele, se não me engano, está com 7 anos. Ele me contou assim, algo muito interessante, que um dia eles estavam orando, o filho dele queria um presente, né? E eles estavam orando, ele falou: filho, você quer isso? Quero. Então vamos orar. E ele orou junto com o filho dele, pedindo a Deus, né, o que ele queria. E quando eles terminaram a oração, e o filho dele abriu o olho, falou: cadê, pai? Cadê o presente que eu pedi para Deus? Ele falou: calma, filho, não é assim. Nós oramos, mas Deus vai agir. Mas esse exemplo me fez pensar que nós, às vezes, somos como uma criança também. A gente está vivendo uma situação, nós queremos uma resposta do Senhor, nós oramos, quando abrimos os nossos olhos, a gente quer que Deus já resolva instantaneamente aquilo que nós estamos vivendo. E nem sempre acontece assim. Mas Deus, ao invés de apagar o fogo, Ele pode apagar a força do fogo. Irmãos, lá no versículo 27, olha só o que aconteceu. Diz o seguinte, que ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha, se você já ficou próximo, por exemplo, de uma churrasqueira, ou de uma fogueira, de algo, né, que está ali em chamas, não tem jeito, irmãos. A fumaça, quando vem, ela fica impregnada. O terror das mulheres que lavam a roupa e estendem no varal é quando alguém coloca fogo. A mulher colocou lá a roupa no varal, tem um abençoado, né, perto que coloca fogo, e aí vem aquela fumaça, vem tudo, e aí atrapalha todo o serviço. Irmãos, o fogo é algo poderoso. Não apenas o fogo, a fumaça do fogo. O fogo tem um poder destrutivo, né, muito grande. Só que aqui nós vemos algo inacreditável, sobrenatural. A fé desses homens não apagou o fogo, mas apagou a força daquele fogo. Irmãos, como é possível alguém ser lançado numa fornalha e sair como esses homens saíram? O fogo não teve poder sobre os corpos deles. Os cabelos não foram chamuscados. Os mantos não se queimaram. E eles saíram, não tinha nem cheiro de fogo.
Se eles saíssem ainda com cheiro de fogo, a gente já ficaria maravilhado deles não terem sido queimados. Mas nem cheiro de fogo tinha naqueles homens. E sabe o que o fogo queimou? Aquilo que estava amarrando aqueles homens. Aquilo que estava atando aqueles homens. E o que nós aprendemos com isso, irmãos, é que quando nós entramos na provação, eu não quero dizer que é fácil nós sermos provados, mas quando nós entramos na provação, Deus entra conosco, irmãos, nós saímos e saímos melhores. Sabe que o fogo vem e ele consome? Ele não consome a nossa vida. Ele consome muitas vezes aquilo que está nos amarrando. Ele consome aquilo que está nos prendendo. Ele consome aquilo que não faz parte da nossa vida. E esse fogo vem e ele não nos consome, mas ele nos prova e nos purifica. Ele nos santifica. E é muito interessante que quando aqueles homens passaram por aquela situação, Deus foi glorificado, a glória do Senhor foi manifesta ali. E então, a partir daquilo, o rei chamou aqueles homens, eles saíram. E é interessante, né, que entraram 3, tinham 4 lá, o rei chama, aí saem somente 3. E eles estão ali, então o rei, ele não tem mais como negar o poder de Deus. E ele chama então, olha, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus Altíssimo. E ele então faz um outro decreto, um decreto agora, então estipulando que ninguém, se alguém proferisse algo contra uma blasfêmia, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria seriamente punido. E então, esse capítulo termina falando que o rei fez prosperar esses 3 homens na província da Babilônia. Irmãos, se aqueles homens não tivessem se mantido fiéis, convictos, confiantes em Deus, isso não teria acontecido. E eu quero dizer a você, nas suas provações, permaneça fiel ao Senhor. Não negocie os seus valores, não pegue atalhos, não vale a pena. Desfrute da presença do Senhor ao seu lado e use a sua fé para apagar a força do fogo, sabendo que Deus, Ele vai te preservar, Ele vai te purificar e você vai sair melhor. Eu quero convidar você a orar neste momento, porque eu sei que talvez existam pessoas aqui que estão passando por sérias provações na vida, neste momento. E eu quero interceder pela sua vida, eu quero que nós possamos fazer um momento aqui de intercessão, de oração. Quero convidar o pastor Valdir, que venha orar por nós aqui, neste momento. E se você tem algo a apresentar diante do Senhor, uma luta, uma provação que você está passando, eu convido você a vir aqui à frente, a apresentar isso diante de Deus, sabendo que Ele irá te fortalecer, Ele irá te proteger, e Ele irá te ajudar a passar por essa prova. Vem então, nesse ato de fé, apresente a sua vida diante do Senhor, e o pastor Valdir vai orar, colocando a sua vida diante de Deus. Eu também quero me ajoelhar junto com vocês e levantarmos juntos um clamor. Porque nós entendemos que quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o nosso ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo nós deixarmos no altar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos prostramos diante do Teu poder. Nós rasgamos, ó Deus, o nosso coração, derramamos a nossa alma e levantamos, ó Deus, as nossas mãos, às vezes fracas e abatidas, com os joelhos, ó Deus, dobrados em muitas das ocasiões, já sem força. As provações, as dificuldades, os desertos da vida, os males, coisas, ó Deus, que nos vêm para roubar a nossa fé, para nos destruir,
com calamidades, com fofocas, com intrigas, com adversidades, com rumores, ó Deus, com burburins de informações, pessoas nos magoando, nos chateando, pessoas, ó Deus, tentando passar o tapete, mentindo, ó Deus, levantando falso testemunho, calúnia, inveja, mentiras, desânimos chegam em nosso coração, ó Deus, a sombra da morte nos assola, ó Deus, o deserto vem para nos destruir, doenças, ó Deus, quantas doenças, quantas pessoas na família enganadas, com vícios, ó Deus, nas drogas, em prostituição, ó Deus, muitos em roubos, pessoas da sociedade, ó Deus, que lançaram palavras, não tem jeito, não tem solução, não tem o que fazer. Além disso vem a ciência dizendo, ó, isso não tem cura, isso não tem mais solução, não tem o que fazer. Deus, são tantas as lutas, são tantas as dores, são tantos os temores, são tantas as dificuldades, ó Deus, e nós agora, como igreja do Senhor Jesus, unidos em fé, lançamos diante do Senhor, porque cremos que aqui neste altar, há, Senhor, um grande incensário nesta manhã, e nós suplicamos, lançando sobre Ti toda a nossa dor, toda a nossa causa, problemas na justiça, problemas financeiros, em nome de Jesus, nós lançamos em Ti o nosso fardo, aprendemos do Senhor, que o Senhor é manso e humilde de coração, e queremos encontrar descanso para as nossas almas, queremos descanso, ó Deus, queremos que as aflições caiam por terra, queremos que os desânimos sejam destruídos, queremos, ó Deus, que a nossa fé seja mais uma vez robustecida, fortalecida, ó Deus, firmada junto à rocha, para que nós não caiamos, ó Deus. Firma os nossos pés na rocha mais uma vez, firma os nossos pés na rocha mais uma vez, e faça-nos voar, faça-nos, ó Deus, voar cada vez mais alto, ó Deus, cada vez mais alto, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, os que esperam em Ti, Senhor, renovam as suas forças, correm, caminham e não se fatigam, não se cansam, ó Deus, nós queremos em nome de Jesus Te pedir, que sobre o nosso deserto, que sobre nossa dor, que sobre a nossa causa venha a intervenção do Teu Espírito. Deus, aqui há o incensário do Senhor, e nós depositamos diante de Ti, agora, a nossa causa, a nossa vida inteira diante de Ti. Que nenhum irmão saia daqui agora com o mesmo fardo, que nenhum irmão saia daqui de novo com o mesmo choro. Deus, podemos chorar, mas não mais por este problema, não mais por essa dificuldade, porque nós lançamos diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, e como essa palavra que foi ministrada, o fogo, Deus, perdeu a sua força, o fogo perdeu o seu poder, e nós não nos queimaremos, porque a Tua palavra diz, se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão, se passarmos pelo fogo, não nos queimará, porque a Tua presença é conosco, e nós nos alimentamos nesta manhã da Tua presença, nos cercamos da Tua presença. Não tem como passar pela provação, ó Deus, desprotegidos, não tem como passar pela provação, ó Deus, sem estarmos diante da Tua presença. Então, sobre a vida deste povo, nós, como ministros do Evangelho, outorgado, Deus, com autoridade e poder que vem dos céus, nós colocamos sobre as suas cabeças, mais uma vez, o capacete da salvação, as botas da preparação do Evangelho da paz, a espada
espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a couraça da justiça, para que eles possam, na ousadia de Deus, na força de Deus e no poder de Deus, vencer o maligno, vencer os dias maus, vencer as tentações, vencer as adversidades, porque o Senhor é um Deus de força e poder e majestade e glória, e nós lançamos sobre Ti, ó Deus, a nossa fé, porque o céu, ó Deus, está a nosso favor, o céu está diante de nós, portas abertas, milagres sobrenaturais, mãos estendidas, porque a Tua palavra diz que o Teu ouvido não é surdo para que não nos possa ouvir, e nem, ó Deus, as Tuas mãos mirradas, cerradas ou fechadas, para que não nos possa estender. Aleluia! Declaramos céus abertos sobre a vida destes irmãos, e que a glória do Senhor possa estar sobre a vida deles, levantando-os, fazendo novos, ó Deus, novamente na força como da juventude, novamente força, dando, ó Deus, vigor àquele que estava cansado. Nós oramos para que a graça do Senhor seja abundante, permanente, e mais uma vez, ó Deus, leva-os em lugares mais altos, onde eles já viveram e já experimentaram os milagres do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Senhor, o amor do nosso Deus, o grande Criador dos céus e da terra, e as consolações, que é o que nós rogamos aqui hoje, as consolações do Paráclito, do Espírito Santo de Deus, possa soprar sobre a vida destes preciosos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Vai-te na bênção do Senhor. Amém, irmãos, podem voltar para os seus lugares. Nós vamos ter agora o pós-lúdio, não sai ainda. Nós vamos encerrar o nosso culto ouvindo a nossa orquestra, e nós já desejamos uma semana muito abençoada para todos os irmãos. Eu estarei juntamente com o pastor Valdir ali à porta para cumprimentar a todos.